Nesse vídeo eu vou te revelar os 7 segredos para você ter um pomar produtivo. Aqui em casa eu tenho mais de 90 variedades, na verdade são 96 e eu tô rumo a 100 variedades de fruta em vaso e em pequeno espaço. Eu sou o Raihack, o professor do cultivo, falando diretamente do meu pomar, do meu jardim escola. Eu tô aqui para te ajudar a ter plantas fortes e saudáveis, a você finalmente fazer as suas frutíferas produzirem. Já me conta aqui embaixo de qual lugar do Brasil ou do mundo que você está vendo e quais as frutíferas que você já tem ou que você deseja ter. Se surgir alguma dúvida durante o vídeo, comenta aqui embaixo que eu faço questão de ler cada um dos comentários e responder da melhor forma possível. E quem sabe sua dúvida se torne o tema de um próximo vídeo. Antes de eu te revelar os 7 segredos para você ter um pomar produtivo em vaso, eu quero te dizer que é muito mais fácil de você produzir as frutas que são mais pequenas. Amoras, pitanga, jabuticaba. Esse daqui do meu lado é um limão cravo anão. Essas frutinhas estão quase madurando. Ele é desse tamanhico aqui mesmo. Mas você pode produzir uma manga ou um abacate. A única coisa que essas frutas maiores, mais volumosas, são mais exigentes. Então você vai precisar de um vaso bem maior, com cerca de 100 a 200 litros, quando ela estiver na fase de produção. O segredo número 7 é você adquirir uma muda de qualidade, de preferência que ela seja enxertada, que seja produzida através da alporquia ou da estaquia. Esses 3 métodos de produção de muda fazem um clone, literalmente a clonagem de uma planta já produtiva, de uma planta que já produz. Assim que ela enraiza, ela já tem potencial de iniciar a sua produção, mesmo estando pequena, mesmo estando compacta. A grande maioria das plantas do meu pomar são de enxertia, que é a união de uma planta na outra, de alporquia, que a gente faz em um galho com um pompom ali, através do anelamento, colocando o substrato, enraiza diretamente no galho a nossa muda, ou de estaquia. Essa aqui é a néspera, na minha região conhecida como ameixinha de inverno. Se plantar de semente vai demorar cerca de 10 anos para produzir. Aqui eu fiz o processo de alporquia. E uma muda feita dessa forma, em cerca de 1 a 2 anos, ela inicia a sua produção. Essa aqui é uma muda que eu produzi através da alporque há cerca de 1 ano atrás. E ela já está com os seus cachos onde vai dar a floração e frutificação. Ela ficou por 1 ano em um vaso de 20 litros e agora, recentemente, eu passei para esse vaso maior para aí sim ela ter o potencial, ter o espaço necessário para segurar as suas frutas. A minha muda de seriguela foi produzida através da estaquia e eu já multipliquei ela e levei plantas lá para o sítio do meu sogrão. E aqui eu tenho mais algumas estacas, que é da amorinha, que também estou fazendo estaca e ela já, antes de enraizar, quer soltar frutinhos. Nesse caso aqui eu vou remover os frutos e deixar por cerca de 1 ano apenas enraizar e se desenvolver. Daí sim que eu foco na frutificação. O segredo número 6 é a escolha do vaso ideal. Comprei a minha muda e agora eu vou plantar em um grande vaso? Eu não recomendo. Toda muda precisa desenvolver o sistema de raízes. Eu recomendo um vaso de cerca de 20 litros para isso, que vai ter bastante espaço para ela crescer. Ela deve ficar cerca de 1 a 2 anos neste ambiente aqui, até encher muito bem de raízes, para daí sim você passar para um vaso maior de cerca de 40 a 50 litros, como esses. Então a planta vai aos poucos desenvolvendo o sistema de raízes, que vai ficar bem cheio, e isso que vai propiciar a gente ter tanta fruta mesmo num vaso pequeno. Mas professor, eu quero colocar minha muda em um vaso decorativo bem bonito, alto como esses, que tem cerca de 100 litros. O que eu faço? É simples, planta sua muda em um vaso menor, e você pode estar encaixando dentro dele, pegar um vaso que não tem essa borda para você encaixar aqui na parte de dentro, coloca algum tijolo, um vaso virado de ponta cabeça e vai cultivando aqui.
eu passaria apenas uma planta que estava em um vaso de 50 litros para um vaso de 100. Eu não passaria uma planta de um vaso de 20 litros para um vaso de 100. Por que que a gente não deve fazer isso? Por que que eu não devo colocar essa muda aqui dentro? Porque vai ter muito ambiente para pouca raiz, vai ficar água acumulada no substrato e isso vai gerar o apodrecimento das raízes. Quando a gente passa a planta para um vaso menor, que eu julgo ser o ideal, o desenvolvimento das raízes vai ser pleno. Aí sim você vai ter uma planta bem enraizada e bem forte. Recapitulando o segredo 6, muda pequena, vaso pequeno. Deixa ela enraizar, se desenvolver bem aqui. Então a gente passa para um vaso maior. Enraizou, tá num vaso de 50, 100 litros. Eu cultivo a grande maioria das frutas num vaso desse. Mas se desejar eu posso passar para um vaso grandão. O quinto segredo é a camada de drenagem. Tem muita gente que ignora esse fato e eu acho super importante, fundamental para você ter uma fruta produtiva. Além do vaso ser muito bem furado, a gente precisa fazer um dreno para não ficar aquela água acumulada que vai gerar o apodrecimento. Nisso a gente pode estar utilizando isopor picado aqui dentro ou a famosa argila expandida. Só fazer uma camadinha aqui no fundo e plantar? Claro que não. Você precisa separar utilizando um pedacinho de manta de drenagem. Isso aqui é um tecido não tecido feito de garrafa PET que dura por muitos anos. Eu sempre estou reutilizando nos meus plantios. Você coloca ela para fazer esse dreno, daí sim vem com o substrato para realizar o plantio. O quarto segredo é o substrato, que deve ser leve, ser bem drenável e adubado para desenvolver nossas plantas. Na natureza, elas buscam um nutriente, elas se viram, mas quando a gente cultiva em vaso, não basta você colocar terra, a terra da horta ou a terra do jardim, pois com o tempo ela vai se compactar, virar um verdadeiro tijolo. Para isso não acontecer, você pode colocar pedacinhos de carvão que a gente utiliza no churrasco, você quebrar, triturar e utilizar. Pode utilizar casca de arroz carbonizada, perlita para as plantas que não gostam de muita umidade, vermiculita para aquelas plantas que amam umidade. São muitos os ingredientes que você pode fazer no substrato. Mas lembre-se, o fundamental é que ele fique bem leve e bem drenável, que quando você coloca a água por cima, ela saia por baixo rapidamente. O terceiro segredo da nossa lista é o que é responsável pela morte de 90% das plantas, ou mais do que isso. Eu tô falando da rega. Frutas gostam de bastante água, mas não é para você regar todo dia uma frutífera. Se você tá regando todo dia, tá regando errado. Quando você molha, deve regar até sair água por baixo, nos furos de drenagem. A água precisa sair aqui por baixo, mas só vai regar novamente quando o substrato estiver seco, começando a secar. A planta pode apresentar algumas características, que está com sede, ou se você dá uma erguidinha no vaso, você vai notar a diferença de quando o vaso está com umidade na terra, no substrato, e quando o substrato está seco, necessitando de uma nova rega. Nunca regue a frutífera todo dia. Precisa fazer a rega levemente espaçada. Eu não gosto de falar para regar a cada 2 dias, uma vez por semana. É a partir da observação que você precisa identificar se está necessitando ou não, ou até mesmo com o peso do vaso. O segredo número 2 vai para nossa poda. Toda frutífera, toda árvore necessita de poda. São várias podas, poda de colheita, de formação, de frutificação, de limpeza. Cada uma delas vai servir para uma coisa. Esse pé de amora aqui, ele tá muito grande, tá com cerca de 2 metros de altura. E eu quero que ele fique mais compacto, que ele produza aqui embaixo. Então eu vou fazer uma poda para vir em brotações mais aqui na parte de baixo. Uma poda de renovação, uma poda de rejuvenescimento.
que vai trazer essas brotações aqui para baixo, vai trazer a sua frutificação aqui. E mais uma coisa, se a tua árvore frutífera em vaso tá muito grande, vai desidratar demais, que entra aquilo que eu falei no item anterior, que é a necessidade de regar todo dia. Se tá necessitando regar todo dia, tá errado. Ou a planta tá muito descabelada, com muitos galhos grandes e longos, ou tá precisando mudar de vaso. Como eu disse, eu gosto de manter minhas frutíferas nesses vasos de cerca de 50 litros, para facilitar no dia a dia, para facilitar no manejo, para ter uma árvore mais compacta e que vá produzir bastante. A amora aceita esse tipo de poda que eu acabei de fazer aqui. É uma poda praticamente semidrástica, uma poda de renovação, uma poda de rejuvenescimento mais drástica. Outras plantas não aceitam essa poda aqui. Tem que conhecer a espécie que você tá cultivando para saber qual tipo de poda. Essas informações eu tenho lá no meu curso de frutíferas, que é algo mais detalhado. O segredo número 1, o mais importante de todos, para você ter um pomar realmente produtivo, que encha de flores, que segure as frutas, é você entender o ciclo de adubação, que tem totalmente a ver com o ciclo de vida das plantas. Quando você compra uma muda nova, você deve focar no desenvolvimento das suas raízes, usar um enraizador, usar uma farinha de ossos que estimula o enraizamento, que deixa a planta mais durinha. Tá bem enraizada, você pode focar no desenvolvimento da copa, dos ramos, com os adubos orgânicos mais ricos em nitrogênio. No primeiro, no segundo ano, você foca em formar a planta como copa, como galhos. Aqui eu tenho uma planta mais jovem, eu estou utilizando mais adubo orgânico, focando na sua estrutura, focando nos seus ramos. Tá, agora você tem uma muda com cerca de 2 anos, que já tem um calibre, já está pronto para produzir as flores e os frutos, daí sim que eu utilizo os adubos minerais mistos próprios para frutíferas, para focar, para intensificar a floração, para intensificar a frutificação. É um erro você utilizar apenas adubo mineral. Isso vai acabar salgando, de certa forma, queimando as raízes. E isso vai impedir da sua planta se desenvolver. Então você precisa entender que cada um dos adubos tem uma fase correta de usar. Eu gosto de focar numa muda nova nas raízes, depois que enraizou, focar no crescimento das suas folhas, dos seus ramos, para preparar ela para floração e frutificação, que daí sim eu foco no adubo mineral misto. Não adianta você sair plantando de qualquer jeito, pegando qualquer planta, colocando em qualquer vaso, usando qualquer terra. Precisa aprender o básico fundamental para você verdadeiramente ter um pomar produtivo. Porque não adianta a planta estar com 5 anos ali contigo e nada de flor e nada de fruto. Se você gostou desse conteúdo, copia o link aqui e manda para alguém que está precisando. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pois esse é o adubo que você pode estar oferecendo para o canal continuar crescendo, se desenvolvendo e eu trazer mais conteúdos como esse para você aí do outro lado.